Medidas de dispersão. Dentro de medida de dispersão, nós vamos ver dois conteúdos hoje. Um a variância, o outro desvio padrão. Então, eu vou usar esses dois exemplos para explicar a variância e o desvio padrão. Por que nós precisamos calcular a variância e calcular o desvio padrão? Primeiro exemplo, alunos do sexto ano e as notas do primeiro bimestre. Então, aqui eu tenho a tabela, o nome dos alunos, João, Pedro, Mariana e Fernanda. Aqui as notas. 6, 7, 8, 9. Alunos do sétimo ano e as suas notas. Então, aqui eu tenho os nomes desses alunos. Paulo, Bruno, Guilherme e Carlos. Notas 5, 8, 10 e 7. Primeira coisa, vamos calcular a média dessas duas tabelas. Para calcular a média dessas duas tabelas, é uma média aritmética simples. Não é a ponderada, porque não tem frequência. Como não tem frequência, é a simples. Por que calcular a média das duas tabelas? Para descobrir qual que é a classe mais homogênea, mais próxima da média. Então, se eu somar aqui, ó, primeiro aluno, 7, 6, mais 7, mais 8, mais 9 e dividir por 4, eu vou ter nessa somatória 30. 30 dividido por 4, 7,5. Então, a nota da primeira turma, 7,5. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda turma, os alunos do sétimo ano. Somei tudo. Primeira nota do Paulo, do Bruno, do Guilherme e da Carla. Somei, dividi, cheguei aqui no mesmo resultado, 7,5. Se eu fizer a pergunta para vocês, qual é a classe que é mais homogênea? De acordo com a média, as duas salas têm média 7,5. Só que se nós observarmos, nós temos uma discrepância em relação à média e em relação às notas dos alunos. Se eu olhar aqui, ó, média 7,5. João tem quanto de média? 6. Ele tem um desvio de nota em relação à média. Então, simplesmente só a média aritmética não é o suficiente para analisar o perfil dessas duas salas de aula. Então, dentro de estatística entra um conteúdo novo que chama medidas de dispersão. Vamos começar com a variância. Então, essa fórmula enorme é para calcular a variância. Somatória, x1 menos a média. Quem vai ser o x1? Vai ser o meu primeiro aluno. Quem é meu primeiro aluno? O primeiro aluno é João. Qual a nota do João? 6 menos a média da sala. Mais elevado ao quadrado. Qual é o segundo aluno da primeira tabela? 7. 7 menos a média. Segunda tabela. Não, primeira tabela, o terceiro aluno é a Mariana. Ela tem 8 menos a média. E o último é a Fernanda. A Fernanda tem 9 menos a média. Tudo ao quadrado. Tudo isso daqui dividido pelo total de alunos. Então, aqui nós vamos calcular o desvio. Isso daqui é o desvio. O aluno tirou 6, só que a média é 7,5. Então, nesse caso, nós temos aqui um desvio de 1,5 ao quadrado. Aqui, o aluno tirou 7, a média era 7,5. Então, eu tenho um desvio de 0,5 ao quadrado. E aqui, no caso, vai ficar negativo. Mas 8 era nota. Ele tirou 7,5. Então, ele tem um desvio de 0,5 ao quadrado. Aqui não posso esquecer que é negativo, ó. Pronto. Mais 9 menos 7,5. Vai dar 1,5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Porque 4 representa o total de alunos. Então, agora, aqui também negativo, ó. 4 total de alunos. Agora, eu vou fazer 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, dá 2,25. Mais 0,5, mesmo ele sendo negativo, elevado ao quadrado, ele fica positivo, vai dar 0,25. Mais 0,5 ao quadrado, 0,25. Mais 1,5 ao quadrado, vai dar 2,25.
2,25. Somo tudo isso e divido por 4. Somando todos esses valores dividido por 4 vai dar 5 dividido por 4. Isso aqui é o valor da minha variância. Vou parar aqui, 5 dividido por 4. Para aí. Isso é o valor da variância. Depois que a gente calcular a variância, nós vamos calcular a raiz quadrada, que vai ser o meu desvio padrão. Então, o que é o meu desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que eu acabei de achar. Então, eu venho aqui, desvio padrão. Quanto que eu achei de variância? 5/4. Aí eu vou voltar e vou achar a minha 5/4. Raiz quadrada de 5/4. Vou parar aqui. Então, essa aqui é referente à tabela número 1. Tabela número 1. Ainda não vamos concluir nada do exercício. Eu tenho que fazer todos esses procedimentos para a tabela número 2 para concluir qual é a classe mais homogênea. Vou parar por aqui e vou para o segundo exercício.